Oi pessoal, tudo bem? Eu preparei aqui uma videoaula com a demonstração do Teorema de Lagrange, né? O Teorema de Lagrange, a gente viu já ele em sala de aula, mas não viu demonstração. Então eu coloquei aqui na forma de videoaula essa demonstração para vocês poderem acompanhar. Lembrando, né, o livro do Collier tem uma demonstração do Teorema de Lagrange e no meu livro eu coloquei uma demonstração diferente. Eu vou seguir aqui nessa videoaula a demonstração que está no meu livro, eu considero ela mais direta, então é ela que eu vou desenvolver aqui nesses slides. Então, relembrando o que diz o Teorema de Lagrange, ele diz que se eu tenho um grupo G, operação estrela, finito, e um subgrupo desse grupo, que eu estou chamando de H, também com operação estrela, a ordem desse subgrupo H vai dividir a ordem do grupo maior G. Certo? Então, vamos ver como é que eu demonstro esse teorema. Bom, lembrando qual é a definição de ordem. A ordem de G e a ordem de H são as quantidades de elementos que eu tenho em cada um desses conjuntos. Então, a ordem do grupo G é a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto G e a ordem do grupo H é a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto H. Eu vou denotar essa quantidade de elementos por H entre barras e G entre barras. Se a quantidade de elementos nos dois conjuntos H e G for igual, o teorema é claramente verdadeiro, porque um número sempre divide ele próprio. Então, se as duas quantidades forem iguais, uma obviamente divide a outra, o teorema é verdadeiro. A quantidade de elementos de H não pode ser maior do que a quantidade de elementos de G, porque H, afinal, é um subgrupo de G. Então, como não pode ser maior e como quando é igual, eu sei que o teorema é verdadeiro, então o que resta para provar é que o teorema também é verdadeiro no último caso, que é quando H, a quantidade de elementos de H é menor que a quantidade de elementos de G. Então, se tem mais elementos em G do que tem elementos em H, significa que existe pelo menos um elemento, que eu estou chamando de G1, que vai estar na diferença entre esses dois conjuntos, ou seja, um elemento que está dentro de G e fora de H. Certo? É isso que G menos H significa, são os elementos que estão dentro de G e fora de H. Então, como eu estou assumindo que tem menos elementos em H do que tem em G, eu tenho pelo menos um elemento que está dentro de G e fora de H. Certo? Eu estou chamando esse elemento de G1. E aí eu vou denotar o meu conjunto H por esse conjunto H1, H2 até HT. Certo? Então, os Hzinhos minúsculos são os elementos do conjunto Hzão. E eu vou construir um conjunto que eu estou chamando de G1Hzão da seguinte forma. Eu vou pegar o G1, que é aquele elemento que está dentro de G e fora de H, né, que apareceu no slide anterior. Eu vou pegar esse elemento G1 e vou operar ele com cada um dos elementos de Hzão. Então eu vou fazer G1 operado com H1, G1 operado com H2, G1 operado com H3, assim por diante até G1 operado com HT. Esses elementos vão compor o meu conjunto G1Hzão. Tá legal? E aí a primeira observação é que a quantidade de elementos que tem esse conjunto G1Hzão é a mesma quantidade de elementos que tem no meu conjunto original Hzão. Tá? Os dois conjuntos vão ter a mesma quantidade de elementos. Vamos ver por quê. Eu sei que os dois vão ter a mesma quantidade de elementos porque quando eu opero G1 com dois elementos diferentes de Hzão, ou seja, um elemento HI e um elemento HJ com I diferente de J, eu obtenho elementos diferentes. Ou seja, se eu pego o mesmo G1 e opero com dois elementos diferentes do conjunto Hzão, o resultado dessas duas operações são valores diferentes. Tá? Vamos ver por que isso garantidamente acontece. Se eu tivesse G1 operado com HI igual ao G1 operado com outro HJ, com I diferente de J,
o que ia acontecer é o seguinte: a partir dessa igualdade eu posso simplesmente multiplicar, operar, na linguagem mais geral, operar dos dois lados com o inverso de G1. Como G1 é um elemento de um grupo, é um elemento do grupo G, garantidamente todo elemento do grupo tem um inverso, então eu sei que G1 vai ter um inverso. Eu pego esse inverso e eu opero dos dois lados com o inverso de G1. Né? Eu obtenho essa igualdade, então eu estou operando a primeira igualdade dos dois lados com o inverso de G1, eu obtenho essa segunda igualdade. E aí, enfim, o que vai acontecer é que o G1 e o inverso de G1 vão se cancelar do lado esquerdo e também vão se cancelar do lado direito dessa igualdade. E o que vai restar na igualdade é H1 igual a HJ. Mas isso contradiz a minha hipótese inicial de que eu tinha pego dois elementos diferentes do conjunto Hzão, certo? Então, se eu pegar dois elementos diferentes do conjunto Hzão, não tem como G1 operado com o primeiro elemento ser igual a G1 operado com o segundo elemento, certo? Então, minha conclusão, voltando rapidamente aqui a definição do conjunto G1 Hzão, é que todos esses elementos listados na definição do G1 Hzão são diferentes entre si, certo? Então, G1 operado com H1 é diferente de G1 operado com H2, que é diferente de G1 operado com H3, etc. Todos eles são diferentes entre si, tá? Então, como eu tenho T elementos listados nesse conjunto e todos eles são diferentes entre si, a minha conclusão é que eu tenho T elementos em G1 Hzão, eu também tenho T elementos no Hzão, que está definido lá em cima, então realmente os dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos. Tanto o Hzão quanto o G1 Hzão têm a mesma quantidade de elementos. Essa é a primeira conclusão importante, tá, que a gente precisava. Aí, o que eu vou pegar? Vou pegar Hzão e vou tirar a união dele com esse G1 Hzão que eu acabei de construir. Tá? Se essa união der o meu conjunto G, eu encerrei a construção nesse ponto. Se essa união não der igual ao conjunto G, significa o quê? Significa que ainda tem algum elemento que está, pelo menos um elemento, né? Pode ter mais de um, tem ainda pelo menos um elemento que está dentro de G, mas está fora de Hzão e também está fora de G1 Hzão. Então, o que acontece? Eu tenho duas possibilidades. Eu pego Hzão, união G1 Hzão. Faço essa união, se der igual a G, eu encerrei. Se não der igual a G, o que significa? Significa que tem pelo menos um elemento que está dentro de G, mas está fora de Hzão e também está fora de G1 Hzão. Certo? Então eu vou chamar, nesse segundo caso, eu vou chamar esse elemento que está dentro de G, mas que está fora de Hzão e também está fora de G1 Hzão, vou chamar ele de G2. Né? Então está aqui. Se essa união de Hzão e G1 Hzão não der igual a G, então vai existir pelo menos um elemento que eu estou chamando de G2, que vai estar dentro de G, mas está fora de Hzão e fora de G1 Hzão. Então eu vou pegar esse G2 e vou trabalhar com ele agora. Eu vou construir o conjunto G2 Hzão da mesma maneira que eu já tinha construído o G1 Hzão. Isso é, eu pego o G2 e opero com todos os elementos de Hzão. Então eu vou fazer G2 operado com H1, G2 operado com H2, etc. até G2 operado com HT. E aí eu posso usar o mesmo argumento que eu usei com G1 Hzão, que eu mostrei que a quantidade de elementos de G1 Hzão é a mesma quantidade de elementos de Hzão. Eu uso esse mesmo argumento, eu consigo mostrar também que a quantidade de elementos de G2 Hzão também é igual à quantidade de elementos de Hzão. Então eu estou construindo vários conjuntos, todos com a mesma quantidade de elementos. O Hzão original, o G1 Hzão, o G2 Hzão, todos com a mesma quantidade de elementos. Certo? Então, está aqui, G2 Hzão também tem a mesma quantidade de elementos que o Hzão. E aí eu vou repetir esse processo mais uma vez. Eu vou pegar agora a união de Hzão e G1 Hzão, que eu já tinha, e vou unir com mais esse novo conjunto G2 Hzão.
certo? Então, agrupei mais um conjunto aí nessa união. E aí, de novo, a mesma ideia. Se essa união agora com 3 conjuntos der igual ao meu conjunto G, eu encerro a construção. Se não der igual, o que vai acontecer? Eu vou repetir o processo mais uma vez. Então, se essa união não der igual ao G, significa que vai existir pelo menos um elemento que está dentro de G, mas está fora de Hzão, está fora de G1Hzão e também está fora de G2Hzão. Eu vou chamar esse elemento de G3. Então, G3 é um elemento que está dentro de G, mas está fora de Hzão, está fora de G1Hzão e está fora de G2Hzão. E vou continuar a construção agora com esse G3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir o meu conjunto G3Hzão e vou continuar com isso até um dia chegar na igualdade que eu quero, que é a união de todos esses conjuntos que eu estou construindo, Hzão, G1Hzão, G2Hzão, G3Hzão, G4Hzão, Deus sabe até quanto, der igual ao meu conjunto original, que é o G. Então eu vou continuar com esse processo até que finalmente essa união dê o meu conjunto original G, que é o que eu quero. Então, enquanto essa união não der o G, eu pego um elemento que está dentro do G e fora dessa união e continuo essa minha construção. Tá certo? E aí eu tenho a garantia, felizmente, eu tenho a garantia de que essa construção um dia vai acabar, porque o G é um conjunto finito. Então eu não posso ficar para sempre acrescentando mais elementos nessa união, mais elementos nessa união, mais elementos nessa união, e nunca chegar no conjunto G inteiro, porque o conjunto G tem uma quantidade finita de elementos, então alguma hora eu vou ter pego todos esses elementos que estão em G, não tem remédio, certo? Então aqui está colocado justamente essa conclusão. Como G é finito, eu eventualmente vou obter essa igualdade, não tem como eu continuar acrescentando gente nessa união e nunca chegar no G completo, porque, enfim, tem uma quantidade finita de gente dentro de G, não dá para continuar acrescentando gente para sempre, certo? E aí, para uniformizar os conjuntos que estão aparecendo nessa união, né, eu tenho, o que eu tenho nessa união? Eu tenho Hzão, união G1Hzão, união G2Hzão, união G3Hzão, enfim, até o que eu chamei de GSHzão. Esse primeiro elemento, Hzão, ele está diferente de todos os outros elementos da união. Então, para uniformizar essa notação, eu vou chamar o Hzão de G0Hzão, certo? Ao invés de Hzão puro, onde esse G0 é simplesmente o elemento neutro do grupo. Todo grupo tem um elemento neutro, garantidamente, é uma das propriedades que faz um grupo, então eu vou chamar o Hzão de G0Hzão, onde esse G0 é o elemento neutro, certo? Repara que, pela minha definição, isso é exatamente o meu Hzão original, porque eu operar o elemento neutro com cada um dos elementos de Hzão me dá o próprio Hzão, tá certo? Então eu não altero em nada, eu só uniformizo a notação. Então eu vou ter, como eu tenho essa igualdade, Gzão igual a G0Hzão união G1Hzão união G2Hzão até GSHzão, já que eu tenho essa igualdade de conjuntos, se os conjuntos são iguais, obviamente a quantidade de elementos nesses conjuntos também é igual. Então a quantidade de elementos em Gzão é igual à quantidade de elementos em G0Hzão, união G1Hzão, união G2Hzão, até GSHzão. Então eu tenho a mesma quantidade de elementos dos dois lados aqui. E aí o que vai acontecer? Eu vou pegar a quantidade de elementos desses conjuntos que estão aparecendo na união separadamente, tá? Então eu vou ter que essa quantidade de elementos da união vai ser menor ou igual à soma da quantidade de elementos de cada um desses conjuntos que está aparecendo na união, agora separadamente. Por que menor ou igual e não simplesmente igual? Porque eu não sei se nessa união
existem elementos repetidos, ou seja, se existem elementos que estão aparecendo em mais de um conjunto dessa união. Se tiver elementos que aparecem em mais de um conjunto da união, então quando eu fizer essa soma que está aparecendo embaixo, vai aparecer gente que vai estar sendo contada mais de uma vez nessa soma, certo? Então, por isso que eu tenho menor ou igual e não igual. Se eu souber, ou se eu for capaz de mostrar que não existe nenhum elemento repetido entre esses conjuntos que estão aparecendo na união, então eu posso substituir esse menor ou igual por igual. Se essa união for disjunta, quer dizer, se essa união for feita de conjuntos onde não tem elementos repetidos em mais de um conjunto da união, então eu posso escrever igual ao invés de menor ou igual. E é justamente isso que eu vou tentar fazer mais adiante na última etapa da prova, mostrar que não existem elementos repetidos entre conjuntos dessa união, de forma que eu possa substituir esse sinal de menor ou igual por igual e chegar no resultado que eu quero. Tá? Então, essa vai ser justamente a última parte da prova, mostrar que eu posso, na verdade, escrever igual ao invés desse menor ou igual. E por que que isso é importante? Por que que isso é útil? Por que que escrever igual me levaria adiante na prova? Pelo seguinte, porque se eu olhar para essa soma que está aparecendo embaixo, eu conheço a quantidade de elementos em cada um desses termos da soma. É gente que eu já calculei anteriormente. Eu sei o que? G0H, eu sei que é o próprio H, certo? Então, a quantidade de elementos de G0H é a quantidade de elementos de H. Por outro lado, eu já mostrei na etapa anterior da prova que a quantidade de elementos de G1H também é a mesma quantidade de elementos de H. E a quantidade de elementos de G2H também é a mesma quantidade de elementos de H. E assim por diante. Então, todo mundo aí nessa soma, todos esses conjuntos que estão aparecendo nessa soma, a quantidade de elementos desses conjuntos, todos é igual à quantidade de elementos de H. Então, na verdade, eu posso trocar essa soma por uma soma de quantidade de elementos de H mais quantidade de elementos de H mais quantidade de elementos de H, etc. Certo? Todo mundo aqui pode ser substituído por quantidade de elementos de H. Todo mundo nessa soma. Então, essa soma toda vai me dar S mais 1 vezes a quantidade de elementos de H, pela simples razão de que eu tenho S mais 1 elementos nessa soma, certo? Eu tenho S mais 1 elementos nessa soma, e todos os termos dessa soma, a quantidade de elementos é igual à quantidade de elementos de H. Certo? Então, eu cheguei nisso aqui, e aí repara o seguinte, se eu for capaz de substituir esse sinal de menor ou igual que está aparecendo no meio do slide por um sinal de igual, eu vou poder chegar à conclusão que a quantidade de elementos de G, que é o que está aparecendo do lado esquerdo da primeira igualdade, vai ser igual a S mais 1 vezes a quantidade de elementos de H, que é o que está aparecendo no final do slide. Certo? E aí, se eu tiver a quantidade de elementos de G igual a S mais 1 vezes a quantidade de elementos de H, significa que eu fui capaz de escrever a quantidade de elementos de G igual a quantidade de elementos de H vezes alguma coisa. Que é a mesma coisa que dizer que quantidade de elementos de H divide a quantidade de elementos de G, que é o que eu gostaria de provar no Teorema de Lagrange. Então a única coisa que está faltando para eu chegar lá é mostrar que eu posso substituir esse sinal de menor ou igual por um sinal de igual. E para isso, o que eu preciso fazer é mostrar que nessa união de G0H até GSH não tem elementos repetidos nessa união, ou seja, não tem nenhum elemento que aparece em mais de um conjunto dessa união. É só isso que falta para eu chegar no resultado. Então, eu tenho que mostrar que todos os conjuntos nessa união são disjuntos.
E aí, se eles forem disjuntos, eu vou ter efetivamente essa igualdade, Gzão, quantidade de elementos de Gzão igual a S mais 1 vezes quantidade de elementos de Hzão. E isso é a mesma coisa que dizer que quantidade de elementos de Hzão divide a quantidade de elementos de Gzão. Certo? Então, só falta mostrar isso, que não tem elementos repetidos entre conjuntos dessa união. Essa igualdade equivale ao resultado do teorema. Então, mais um exemplo aqui de prova por contradição. Eu vou supor, por contradição, que os conjuntos não são disjuntos. Tá? Então, eu vou supor que tem pelo menos dois conjuntos ali que contém algum elemento repetido. Certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou supor que vai existir algum elemento, tá, que está aparecendo simultaneamente em GI-Hzão e GJ-Hzão para I diferente de J. Aí eu estou assumindo que I é maior do que J. Isso é simplesmente uma convenção aqui. Né? Então, quer dizer, eu estou dizendo que tem algum elemento que pode ser, que está dentro do conjunto GI-Hzão e que também está dentro do GJ-Hzão. Então, estou supondo por contradição que tem elemento repetido naquela união. Tá? Então, se esse elemento está em GI-Hzão, ele pode ser escrito como GI operado com algum elemento de H, que eu estou chamando de HK. Por outro lado, se esse elemento está em GJ-Hzão, ele pode ser escrito como GJ operado com algum elemento de H, que eu estou chamando de HL. Tá? E aí, como eu estou supondo que é um mesmo elemento que está em GI-Hzão e GJ-Hzão, eu tenho essa igualdade. Certo? Esse mesmo elemento pode ser escrito como GI operado com algum elemento de H e também como GJ operado com algum elemento de H. Eu tenho essa igualdade. Tá bom? Aí, dessa igualdade, eu vou desenvolver. O que eu vou fazer é, eu vou operar dos dois lados dessa igualdade com o inverso de HK. Tá? HK é um elemento do grupo, todo elemento do grupo tem inverso, então eu sei que esse cara vai existir. Eu estou operando dos dois lados da igualdade com o inverso de HK. Então, esse inverso de HK vai cancelar o HK que está do lado esquerdo, deixando o GI sozinho do lado esquerdo da igualdade, e vai aparecer esse inverso de HK do lado direito ali da minha igualdade. Tá certo? Então, o que eu peguei foi a primeira igualdade que eu tinha e operei com HK dos dois lados da igualdade. Eu obtive essa segunda igualdade aqui. Certo? Agora, HK e HL são elementos de Hzão. Certo? Se HK é um elemento de Hzão, e eu sei que Hzão é um grupo, né, o inverso dele, HK-1, também é um elemento de Hzão. Então, tanto HK-1 quanto HL são elementos de Hzão. E se eu opero dois elementos de Hzão, o resultado também é um elemento de Hzão. Isso é o que a gente tem por Hzão ser um grupo. Né? Se eu pego qualquer dois elementos do grupo e opero os dois, o resultado também está dentro do grupo. Isso é garantido justamente por ser um grupo. Então, minha conclusão é que HL operado com HK-1 é um elemento de Hzão. Tá certo? E aí, a partir dessa igualdade, né, que eu obtive no slide anterior, eu tenho GI igual a GJ operado com HL operado com HK-1. E eu sei que HL operado com HK-1 é um elemento de Hzão. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é, eu escrevi GI como GJ operado com algum elemento de Hzão. Agora, eu tenho uma definição para elementos desse tipo, GJ operado com algum elemento de Hzão. Esses são os elementos do conjunto GJ-Hzão. GJ-Hzão é todo mundo que pode ser construído como GJ operado com algum elemento de Hzão. Então, o que eu vou ter é que GI pertence a GJ-Hzão por essa igualdade.
E isso é uma contradição com a hipótese que eu fiz de que I é maior do que J e a restrição de que GI sempre é escolhido como estando fora, né? Conforme eu vou construindo essa união, eu sempre pego um novo elemento, GI, que está dentro de Gzão e fora dos conjuntos que eu construí anteriormente. Fora de Hzão, fora de G1Hzão, fora de G2Hzão, até fora de GI-1Hzão. Agora, então, se I é maior do que J, significa que o GJHzão foi construído primeiro e mais adiante eu fui selecionar esse elemento GI. Então, pelo critério de seleção do GI, ele deveria ser selecionado como alguém que está fora de GJHzão. Então, essa minha conclusão no início do slide de que GI pertence a GJHzão é uma contradição com a hipótese de que I é maior do que J e de que eu estou selecionando o GI de acordo com aquele critério. Ele tem que estar fora da união de Hzão com G1Hzão até GI-1Hzão. Então eu cheguei numa contradição a partir da hipótese de que tinha elementos repetidos naquela união. Ou seja, não tem elementos repetidos, todos aqueles conjuntos, elementos de cada um daqueles conjuntos são todos diferentes entre si, não tem elemento que pertença a dois conjuntos daqueles simultaneamente, o que me permite, então, substituir lá atrás, mais atrás, aqui, esse sinal de menor ou igual pelo sinal de igual, o que me leva a essa igualdade. E essa igualdade está expressando, na linguagem matemática, que a quantidade de elementos de H divide a quantidade de elementos de G, que é o que eu queria mostrar no meu teorema. Certo? Então, isso aqui me permitiu concluir a prova do Teorema de Lagrange. Então, eu tenho Teorema de Lagrange efetivamente verdadeiro para qualquer grupo finito. Se eu tenho um grupo finito e eu tenho um subgrupo desse grupo, a ordem do subgrupo sempre divide a ordem do grupo. Ou, dito de outra maneira, a quantidade de elementos do subgrupo sempre divide a quantidade de elementos do grupo. Certo? Então, é isso. Prova concluída. Um abraço.